noite, pessoal. 7h30 em ponto. Estamos aqui, sexta-feira, para conversar sobre autoconhecimento, que é um tema que eu gosto muito de falar, que eu acho que é a base, né? A base é a gente se conhecer, a base para tudo na vida. Oi, Ana! Oiê, tudo bem, Norma? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Que prazer ter você aqui nessa sexta-feira, né? Aqui em Obrigada São pelo Paulo convite. tá super frio e aí no sul tá como? Aqui também. Tá frio. Tá frio, tá frio. Nossa, Hoje essa até que foi semana, mais ameno, viu? Mas a semana foi puxada. nossa, aqui também foi bem fria a semana, viu? Eu gosto do calor, né? Então, É, também. Prefiro mil vezes. Mil vezes. super, Praia, 40 graus. Muito melhor. verdade, Que bom verdade. estar aqui, viu? Que bom, muito bom mesmo ter você. Tô super feliz que você aceitou o convite aqui para conversar comigo. Tava falando aqui na introdução um pouquinho que autoconhecimento é tudo, né? É. Eu até escrevi 2 artigos falando sobre marca pessoal e sobre habilidades comportamentais. E nos dois não tem como você não tocar nesse assunto do autoconhecimento, porque se você não se conhece, você não consegue, né, melhorar, você não consegue ver o que você pode destacar, o que você tem que melhorar mesmo, né? É. E saber até o seu propósito, missão e tudo mais. Então, eu achei que era um tema assim super importante para a gente falar e, obviamente que eu vou contar um pouquinho da Ana. É, a Ana Matos, ela escreveu um livro sobre que eu Você li. tá soltando Ana Paula, mas meu nome é Ana Paula mesmo. É que as É, pessoas me conhecem como Ana Matos, mas é Ana Paula Matos. é isso. É, Mas a minha marca é Ana Matos. Ana Matos, psico, né? Como que é? É, PC, PC. Psi. Ó, a Ana Matos, ela é psicanalista, ela é filósofa e autora do livro que eu li, que eu amei, O Caminho para o Inevitável Encontro Consigo Mesmo. Ela é estudiosa no comportamento humano há mais de 25 anos. Ela tem também um e-book que eu comecei a fazer. Cadê o meu? Ah, não tá Uhum. aqui. Eu comecei a fazer lá os exercícios, super legal. Você tem aí o Aqui livro? Mostra pro tem um pessoal. e-book. Tem um e-book. Esse aqui é o e-book. Ele tá só no formato digital, tá? Mas aqui eu imprimi para fazer a Eu propaganda e mostrar imprimi, para vocês. imprimi para escrever nele. E o livro. Olha, Que bom. demais. Então, quem quiser, depois a gente vai falar assim do. Fica lá no seu site, né? Eu li para. Nossa, eu devorei o livro, aliás. E o mais legal do livro que eu achei é que assim, você pode. Você não é obrigado a ler o primeiro, o segundo na ordem, né? Você consegue ler cada capítulo num momento, você vê lá o Uhum. tema, e eu gostei bastante. Que Então, legal. fiquei muito. Nossa, e aí me inspirou até para fazer aqui minha pauta. A pauta está inspirada nele. Que máximo, que E bacana. aí eu queria começar então da gente falar um pouco de você, porque logo no primeiro capítulo você fala que você sempre, desde jovem, você buscou se conhecer, né? Uhum. E que você teve até uma questão aí, teve uma síndrome do pânico, você conta isso no Exato. livro, e que eu acho que talvez tudo isso que você levou, a gente às vezes fala, a gente passa por coisas, mas que nos levam às vezes até, no seu caso, eu acredito, e aí eu queria que você contasse um pouquinho, até a escolha da profissão, né? Exato. Sim, sim. Vou começar a falar, mas antes eu quero dar boa noite para todo mundo que está entrando aí. Eu estou vendo que tem pessoal falando do meu livro, a Jéssica, a Gláucia, tem o André, uma galera falando do livro aí. Que bom, que delícia, sabe? Eu acho que esse é acho que é o maior presente, sabe? O reconhecimento maior tá aí, né? De fazer Sim. sentido. Ah, Alberto, querido, boa noite. Olha, meu Boa papo aqui na noite. área, que delícia. Que bom, que bom, que bom. Ai, Muito que legal. Ó, bacana. muita gente aqui. Nessa sexta-feira ainda, né? Pois é, Você que coisa vê? boa, né, Muito Norma? Que bom, muito delícia. feliz, muita alegria, viu? É, Morena, boa noite também, boa noite a todo mundo. Então vamos lá. Quem já leu meu livro vai se identificar, né? Vai reconhecer, na verdade, aqui a história. E aí é o capítulo que eu falo o inevitável encontro comigo mesma, né? E de fato, como a Norma colocou e como você colocou, começou desde muito cedo. Na verdade, eu não
consigo me entender, né, como pessoa sem questionar as coisas. Acho que isso vem desde de muito, realmente, desde que eu nasci. Acho que eu nasci e Você se perguntei para minha mãe questionava. por que estou aqui. Quem sou eu? Por quê, né? Por que estou aqui, gente? Mas aí, então, esse porquê estou aqui, né, tipo, foi me norteando e me norteia até hoje. Por que e para que, né, estamos aqui? Então, acho que essas são as minhas perguntas, e isso que também me fez buscar a filosofia, né? Mas voltando assim, começou então a questão do autoconhecimento muito nova, eu tive contato com as leituras, né? O livro que quem é do mundo corporativo talvez reconheça, talvez você reconheça, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Famoso. Exato. Então, um dos primeiros assim que eu li, mais básicos assim de autoajuda, né? Mas meus pais sempre leram bastante, né? Então, eles fundaram uma instituição aqui no Ah, que Sul, legal. muito conhecida, chamada Nosso Lar, né? É um hospital espírita. Que legal. Então, eu sempre acompanhei, e a minha mãe era a pessoa que fazia os atendimentos das pessoas que chegavam para buscar ajuda. E eu ficava com ela, ajudando assim na parte burocrática, preenchendo os papéis, os tratamentos, a agenda do paciente. Então eu ficava ouvindo desde muito nova as questões das pessoas, por que elas estavam lá, né? Então a minha mãe cuidava da parte espiritual, a minha tia cuidava da parte física, né? Então a minha mãe mais questões de ansiedade, depressão, esquizofrenia e todos esses aspectos aí, né, da saúde mental. Então desde muito nova eu comecei a observar, nossa, mas por que as pessoas não são felizes? Por que elas estão doentes? Por que elas estão aqui? Né, procurando ajuda, o que acontece, por que as pessoas chegam nesse ponto, né, ali jovem ainda, né, 15 anos, 14, 15 anos, então eu me questionava sobre essas coisas, e óbvio, já tinha as minhas questões, já tinha, né, as minhas reflexões, né, Aham. e aí a leitura me ajudava, e aí eu fui também buscar no teatro, eu era muito, muito, muito Ah, eu tímida, fiz teatro também. que legal. O teatro é Adoro. muito É legal, né? muito bom. Ajuda bastante para essa questão do Muito. autoconhecimento. Então, fiz teatro por um bom tempo, tudo isso dentro da instituição, né? Então, o que proporcionava isso para os filhos dos médios, né? Dos voluntários. E aí, fiz coral, participei de muitos retiros, escrevi algumas coisas mesmo dentro da instituição. Então, eu sempre tive muito contato com essa questão do ser humano, né, das questões existenciais. Então, isso foi um, um gatilho, né? Mas aí o Você que que já percebeu que ele você aconteceu? gostava, né? Muito! Daí o que que aconteceu? Eu tentei fazer psicologia na Federal, aqui no Sul, na UFSC, e aí eu não passei. Porque eu não era muito a favor do sistema educacional, então eu achava que era tipo, eu não acredito, escolas para quê estudar isso, se eu nunca vou aplicar. Então eu sempre questionei muitas coisas, coitados dos professores. Mas aí eu fui tentar fazer psicologia, não passei. Aí olha só, eu fui fazer prótese dentária. Ah, Eu eu sou também. protética, Eu jura? também. Não acredito. Eu sou protética. Eu Eu também fiz. sou. Eu ia fazer odonto e resolvi fazer direito depois. Vi que eu não tinha Olha aí. habilidade nenhuma, zero habilidade. E aí eu mudei total. Caramba! Então, Tô chocada. tô chocada, né? Então, fui fazer prótese, porque a minha tia é dentista, meu tio é dentista, e aí eles Uhum. falaram, Ana, enquanto isso, né, já que você não passou, você não quer fazer prótese? Tá, vou fazer prótese. Aí tá, beleza, fiz o curso, cheguei até a trabalhar um ano Ah, então com você foi melhor que prótese. eu. Tive laboratório em sociedade com mais duas colegas do curso, e aí esculpindo Uau. aqueles dentes, fazendo aquelas bocas. Eu Nossa! falei, gente, não, eu quero uma boca que fale. Eu não quero essa boca que não fala, né, gente? Eu quero uma boca que fale. E aí eu voltei, foi em Joinville, na época não tinha em Floripa, e aí eu voltei para Floripa e falei, eu quero fazer psicologia. E aí eu fui fazer psicologia na Unisul, aqui no Sul. Entrei em psicologia, putz, falei, é isso, gente, é isso.
amo a Ai, que psicologia. legal. E aí eu descobri a psicanálise. Eu tive professores de psicanálise, assim, maravilhosos. E cada aula era é um orgasmo para mim, era delicioso. Eu falei, gente, tá aqui a explicação das questões das pessoas. E aí eu já trabalhava na época, fui começar a fazer estágio numa consultoria de carreira, uma Olha que multinacional legal. francesa que trabalhava com outplacement e recolocação de profissionais, né? E aí eles estavam com um projeto aqui no Sul, no Banco do Estado de Santa Catarina. Meu pai trabalhava nesse banco também e teve uma reestruturação, então, era uma demissão em massa, né? Teve, na verdade, foi um PDI, né? Um plano de demissão incentivada, voluntária, e aí eles vieram aqui, montaram o escritório aqui, eles são de São Paulo, vieram para cá, e eu comecei a estagiar lá, trabalhar com carreira. E quando eu comecei a trabalhar com carreira, eu vi que, na verdade, não tem como trabalhar carreira sem você se conhecer. Todo o material que foi desenvolvido na França por um psicanalista francês Que chamado Domingues interessante, né? Flavier, ele desenvolveu toda essa metodologia e toda a base era o autoconhecimento. Ou seja, quem sou eu, o que eu gosto de fazer, né? O que me dá prazer. Então, tudo isso era a base. Eu comecei a trabalhar nessa consultoria e eu falei, vou para São Paulo. Vou para São Paulo, quero trabalhar nessa empresa em São Paulo, vou para lá, vou fazer carreira. Não tem como fazer carreira aqui no Sul, muito difícil, porque não tem grandes empresas, né? Aham. Seria uma carreira pública, né? Ser funcionária pública ou trabalhar com turismo, algo assim. Vou para São Paulo, fui para São Paulo, transferi meu curso de psicologia para lá. Aí eu falei, cara, eu quero fazer psicanálise. Eu quero fazer psicanálise. E aí eu comecei a fazer psicanálise paralelo. Aí depois eu meio que deixei de lado a psicologia, porque uma das minhas professoras de psicanálise falou que um psicanalista mais completo seria aquele que tivesse a filosofia, né? A graduação de filosofia. Eu falei, vou fazer filosofia então, porque E aí, eu quero ser essa psicanalista. E aí fui quero ser fazer filosofia. completa. E Ai, isso, que fui fazer legal. filosofia. Só que toda essa busca, né? Eu tô falando aqui na minha carreira, mas tudo isso foi me ajudando com a questão do autoconhecimento, né? Então, eu fui me entendendo. E como eu trabalhava numa consultoria de carreira, eu falei, o meu objetivo não é trabalhar em empresas, eu quero ter a minha carreira. Então, eu fui entendendo como é que funcionavam os processos. Então, eu trabalhei nessa consultoria, né? E depois... E aí, esse ponto é importante que eu falo no meu livro. Quando eu fui para São Paulo, foi quando eu tive a minha primeira crise de pânico. Ah, Até então, eu não entendia que eu tinha. Eu tinha alguns episódios, eu sentia, você não às sabia o vezes, que minha era. respiração ofegante, exatamente, mas não sabia o que que era. Então, toda aquela pressão, né? Pressão de São Paulo, meu Deus do céu, e agora, né? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Tudo isso meio que aflorou essa questão do pânico que já existia em mim, porque eu já tinha um transtorno de ansiedade. E aí foi quando eu falei, meu, e agora? O que que eu faço, né? Aí eu falei pra minha mãe, mãe, meu, muito estranho, vou voltar pra Floripa, eu tô me sentindo muito mal e de ter crise assim de paralisar no meio da rua, né? Então, de parar e falar, meu, e agora? O que que eu faço, gente? Eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo sair do Caramba, lugar. O que que está acontecendo comigo? Então, que todas, desespero. todas as minhas dores foram me levando mais e mais para essa questão do autoconhecimento. Na época também das consultorias, eu tinha um chefe que estimulava muito essa questão da leitura, e eu trabalhava com informações, então eu lia muitos jornais para ajudar os profissionais da busca de recolocação, né, para entender como é que está o mercado e tudo mais. Então eu falei, gente, e agora? O que que eu faço? Tô aqui, né? Mas não tô legal, não tô bem. Voltei para cá, fiz tratamento no núcleo, né? No centro espírita, no hospital espírita, e voltei para São Paulo de novo. Então, entendi esse meu Entendeu o que processo, fiz era? terapia, muito importante. Tive Ai, que gente, tomar eu adoro terapia. remédio, né? Então, foi importante nessa época a intervenção do remédio, então tive a questão do psiquiatra, né, envolvido também, e investindo na minha carreira, né? Então,
continuando E psicanálise, sempre continuando investindo no filosofia. autoconhecimento, né? Você vê? Sempre, sempre. E paralelo, Norma, eu sempre fiz muitos cursos. Eu não sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito parada, assim. Então, eu gosto muito da parte mais alternativa, que é Reiki. Então, eu fiz Reiki, fiz floral, Ah, fiz eu curso gosto de também de tudo isso. terapia holística. Eu fui ampliando, assim, mais e mais É, meu conhecimento, sabe? Isso me ajudou bastante com a questão do pânico. Fiz alguns cursos na Casa do Saber. Então, bom, preciso entender como essa máquina aqui funciona, porque esse pânico não veio do nada, né? Ele veio, claro, das minhas questões, dos meus medos, né? Da minha desproteção, me sentir desprotegida, né? Sem segurança. Mas beleza, mas quero entender como isso aqui funciona, porque existe toda uma química para isso acontecer. Fiz um curso na Casa de Saber como a mente funciona, com a Suzana Herculano, e outros cursos também na Casa do Saber. Fui fazer terapia cognitiva. Então, fui fazer vários cursos para também me entender nesse processo. Entender o que estava acontecendo sim, comigo, é, né? é, aham. É, não, é muito importante, né? Eu tô vendo aqui os comentários, um monte de gente falando terapia é tão importante. Morena Gregório aqui falando, eu estou pasma com a semelhança dos sentimentos. Quando comecei a ler o livro da Ana, fiquei chocada pelo fato de descrever muitos dos meus sentimentos, como disse para ela. Ok. É, e a Tainá falou, terapia me salvou, muito legal. É, eu faço terapia também, eu adoro, gente. É muito bom, né? A terapia, na verdade, eu falo hoje que ela é. Se você quer se conhecer, faça terapia. Não tem como se conhecer. Tem como se conhecer, óbvio que tem como se conhecer sem você fazer terapia, mas é na terapia que você vai organizar, que você vai conseguir ter um norte, né? Que você vai estruturar o que você tem dentro de você, porque a gente tem muitas coisas, né? Tem Muitas muitas questões. questões, exato. E o terapeuta, né? A gente está preparado para isso, né? A É, gente se preparou e continua se não, preparando, e né? tem muitas coisas que a gente não quer aprofundar. Eu estava até essa semana falando com uma amiga, porque a minha terapeuta é muito legal, eu adoro ela. E ela fala assim, Norma, e ela me dá umas broncas. Não, você vinha aqui falar de você, que você faz isso, faz aquilo. Aí quando eu vou tocar naquele assunto, você já fica querendo dar aquela fugidinha. Porque aí eu nem percebi. A gente às vezes nem percebe, eu dou risada. Não Exato, pode ficar brava exatamente. comigo. Tá bom, não vou ficar brava, eu dou risada, né? Mas Claro, eu falo que é é uma, importante a gente claro, aprofundar. porque É fundamental, né? é uma escuta preparada, né? É óbvio que os amigos são importantes, a família, o parceiro, a parceira, vai ouvir você, com certeza, mas o terapeuta, ele tem uma escuta diferenciada, ele vai prestar atenção naquilo que você não está percebendo, né? Por É, exemplo, os seus padrões repetitivos, né? As suas crenças, os seus sabotadores. Então, o terapeuta, ele vai te ajudar a se descobrir, né? É o que eu falo, assim, tem até na minha bio no Insta aqui. Te ajudo a te ajudar a se conhecer, né? Porque sou uma ferramenta, né? Sou um instrumento aqui para você, mas você tem que se ajudar. Né? Então, não adianta eu ter feito esse monte de cursos, eu ter feito várias leituras, né? Ter tanto conhecimento e não aplicar. não Né? aplica, Como eu vi num comentário aqui, alguém comentou isso, fiz cursos mas não consigo agir. Então, assim, a gente precisa ter ação. Sem ação, não tem mudança. é Só a verdade. consciência não basta. A consciência é uma parte do processo de mudança, né? E do autoconhecimento. Eu preciso ter ação. Então, eu fiz tudo isso, e aí, depois, eu saí da consultoria de carreira, fui trabalhar numa escola de negócios chamada Business School São Paulo, BSP, aí em São Paulo, como gerente comercial. Então, foi um desafio para mim, porque imagina, eu ainda com resquícios de timidez, né, tendo que vender, né? Então, Nossa, desafio grande, fui eu né? enfrentar isso. Mas eu fui entendendo que na venda tem muita escuta. Você precisa escutar, né? Você precisa estabelecer uma relação também de confiança. Porque por Com mais que você esteja certeza. vendendo uma marca, você, Negócios se fecham com relação de confiança, né? exatamente, você está representando essa marca, né? Então, aí, Norma, eu fui navegando, transitando por algumas escolas, eu fui chamada por outras, até
eu entrar na escola que eu queria, que era o meu objetivo quando eu comecei a trabalhar com vendas. Eu falei, cara, eu quero trabalhar na GV. E aí, um tempo depois, uns anos depois, aí uns 5 anos, 4, 5 anos mais ou menos, fui chamada para trabalhar na GV. E aí, eu trabalhei um tempo na Fundação Getúlio Vargas. Que Isso foi em legal. 2012, quando a minha mãe descobriu o câncer. E aí eu fiquei até 2014, porque nesse meio tempo a minha mãe fez todo o tratamento, mas o câncer dela já estava no estágio bem avançado, e aí ela veio a falecer. E aí foi outro processo muito marcante na minha vida, foi outra dor que me ressignificou muitas coisas, inclusive a morte, né? Então, o último capítulo do meu livro eu falo sobre isso, sobre essa questão da morte da minha mãe, né? Foi outro ponto. Só que nessa contato com essa dor e a perda dela, começou a voltar algumas questões do meu pânico. Só que como eu já entendia, como eu já me conhecia, eu falei que eu já vou logo para o psiquiatra, eu vou buscar ajuda, eu vou pedir um afastamento, porque eu quero viver esse luto intensamente, eu quero viver tudo que eu tenho que viver, toda a Importante dor, viver, né? toda a Aquele luto, dor, porque senão o exato. negócio se arrasta aí, sei lá, por Não adianta anos. você colocar para debaixo do Uma hora vai tapete. vir, uma hora sai do Não tapete, adianta. né? Uma hora vem à Exatamente. tona. É Exatamente. importante. Muito. Aí então eu falei, vou viver isso e foi realmente um processo muito, muito, muito dolorido, mas que eu já tinha recursos, né? Eu já tinha algumas ferramentas para lidar, continuava em terapia, mais ainda, né? Intensamente, com acompanhamento também do psiquiatra para me ajudar nessa questão, até de uma possível depressão, que é muito comum se ter, né? Quando a gente está vivendo um luto, assim, não entrar nela. Então, todo esse processo aí eu falei, meu, eu vou investir na minha carreira solo. Eu vou fazer. Eu já tinha investido antes, tá? Um tempo antes, e não tinha dado certo, paralelo à minha carreira corporativa, no mundo corporativo. E aí eu falei, não, agora eu vou. Agora eu vou Que investir. Eu já bom. atendi alguns pacientes paralelo, então eu fui organizando a minha carreira para isso. Né? Então, eu trabalhava durante o dia como gerente comercial e à noite eu atendia, e sábado, né? Então, eu E hoje fui. você só atende, né? Hoje eu só atendo, desde 2015 eu só atendo online, só online. Só Eu não online. Aí eu atendo acho mais massa. presencial, né? Então, desde 2015, e muito esse contato com online foi por conta da doença da minha mãe. Como eu atendi em São Paulo e eu vim passar um tempo com ela, né, em Floripa para ajudar nesse processo dela e tudo mais, atendia meus pacientes online. Eu falei, olha, gente, e funciona igual, Funciona, super funciona, gente. né? Você não pega trânsito para ir em nenhum lugar. Eu acho ótimo. Então eu falei, beleza, então eu vou investir na minha carreira e vou viver disso. E aí veio o Instagram na minha vida, então comecei a investir no Instagram, o Instagram deu um boom, né? E aí eu Que falei, legal, pronto, hein? é isso que eu quero, né? Eu amo o que eu faço e é uma descoberta constante. Então imagina, desde os meus, sei lá, 14 anos, mais ou menos, nesse mundo, 13, 14 anos, quase 30 anos, né? Então, vivendo esse universo, eu respiro autoconhecimento, né? Que importante. Exatamente. E aí, nesse meio tempo, eu falei, eu quero escrever um livro. Então, em 2010, eu comecei a escrever um livro e eu fui terminar só em 2014, Olha, né? Porque daí teve a doença da minha mãe nesse meio, então eu fui sim. Não, e aí terminar você vai adaptando as coisas, vai vindo as ideias, né? exatamente em E o lançamento foi em 2015. 2014, 2015, né, que 15, eu vi. 2015. Nossa, o Aí, livro é muito legal. Eu quem não adorei. tiver aí, quiser, entre em contato comigo Sim, e vale a né, pena, a vale gente muito. conversa. Então, o livro foi reunindo essas minhas questões. Todas essas questões que eu coloco no livro são questões que me norteavam ali. Eu queria entender essa questão da culpa, a questão da mudança, a questão de relacionamentos, a questão do trabalho, a questão existencial mesmo, por que estamos aqui, quem sou eu,
né? Quem sou eu, né? O que faço aqui? Por que eu tô aqui agora? Pra que eu vivo, né? O que eu quero desse mundo todo, de tudo que a gente tem aqui nessa vida, né? De maravilhoso também, porque a vida não são só problemas, tem muita coisa Sim, legal. com Mas como é certeza. que eu vivo no meio de tantas questões e com uma doença, né? No meu caso, que é o pânico, é o que eu falo, eu vivo com ele, eu aprendi a viver com pânico, porque não tem cura. Enquanto eu pensar, enquanto eu estiver respirando, eu posso ter uma crise de Você pode ter pânico, né? Mas eu aprendi a lidar, a eu lidar com consigo isso. reconhecer os sintomas. Que Isso, legal. o Isso é muito importante. autoconhecimento é importante por isso, porque você começa a se Você já sabe observar. quando vai acontecer, né? Você fala, opa, já Aí eu tem que falo me assim, mexer. isso, eu brinco assim, ó. Aí eu pego a minha maletinha de primeiros socorros, abro e falo, o que que eu vou usar? Ah, eu vou usar meu olhinho de lavanda. Ah, eu vou usar uma meditação, eu vou usar a respiração, óbvio, é de praxe, respiração sempre, né? Mas vou fazer o quê? Vou ver um filme light, né? Vou fazer o quê, né? Vou pintar, vou escrever. Então, a gente tem, hoje eu tenho a minha maletinha, que eu brinco, a minha maletinha de primeiros socorros, com as ferramentas aqui que a vida, né? Que eu fui aprendendo com a vida, né? Nossa. Na terapia e tudo mais. Tem cada comentário aqui muito legal. Não sei se você está vendo, Ana. Primeiro, alguém falou que a gente tem que Ai, fazer que mais lives legal. juntas, que estão gostando muito da gente juntas aqui. Eu também tô, viu? Faremos outras. Ah, com certeza. Que legal. Olha, tem vários comentários. Sou muito grata pelo Instagram porque me apresentou pessoas maravilhosas que estão me ajudando no meu processo de cura. TVM Pacheco. Ah, um beijão para Você você. conhece? Conheço, sim. Sim, Muito, tô muito vendo um monte legal. de gente que me acompanha aqui. Você Que sabe que legal. eu abri uma caixinha de perguntas e me pergunta várias perguntas assim parecidas no sentido de assim, como eu começo esse processo então de autoconhecimento? Porque às vezes a gente deixa a vida nos levar, né? E a gente não presta atenção, vai levando e acaba deixando de realmente olhar para si. Então, como é Uhum. que começa para quem fala, não, vou começar agora realmente a prestar mais atenção? O que Eu que tem que fazer? comecei, isso, eu comecei com a terapia. Então, eu faço terapia desde meus 18 anos, né? Então, foi lá. A terapia, como eu disse, assim, ela foi me norteando, né? É óbvio que depois de um tempo, você faz um tempo, aí depois você para, né? Então, quando você tem, às vezes, algumas crises ou estresse, você volta, ou algumas questões, né? Mas é importante ter na sua maletinha. Ela precisa fazer parte, né, da sua vida, do seu dia a dia, né? A terapia tem que estar ali, né? Pelo menos uma vez por semana, né? Então, assim, acho que a terapia é um bom começo e o que me ajudou muito foram as leituras, né? Leituras para mim são imprescindíveis, Uhum. né? Se você olha assim para trás aqui, você já vai ver uma parte dos meus livros, então isso para mim foi fundamental. É, A gente se conhece muito por meio do outro, né? Então, o outro nos mostra muito da gente. Para começar o autoconhecimento, se você não estiver ainda preparado para começar a terapia, comece a exercitar a sua escuta, a sua Nossa, observação, né? Então, a escuta, a observação, o olhar para você mesmo é fundamental, né? Para o processo de não, autoconhecimento. escutatória. A gente fez aqui, eu fiz aqui uma live falando sobre escutatória. Que legal, Poder É da super Escutatória. importante, Tem o sim. livro. Aham, muito legal, muito bacana. Então, é começar por aí. Só que a gente precisa entender uma coisa: não fomos ensinados a olhar para nós, né? Até muitas vezes é dito como algo ruim, algo egoísta, né? Mas a gente entende o egoísmo como algo que prejudica o outro, né? Tipo, eu tenho um pão, por que que eu não vou dividir com você, né? Se a gente só tem esse pão aqui, eu e você, vamos dividir esse pão. O egoísmo é eu comer esse pão sozinha,
né? Sabendo que a gente só tem um pão. Isso é egoísmo. Sim. Então, eu olhar para mim, na verdade, é um movimento até de amor ao outro, porque se eu me melhoro, se eu consigo ser uma pessoa melhor, eu serei uma pessoa melhor para você e para o mundo. Com Eu certeza. digo que se todos Perfeito isso. fizessem terapia, a gente viveria num mundo muito melhor, né? Mas fizesse terapia mesmo, né? Se entregasse para o processo, né? Terapia de verdade. Então, assim, seria com certeza. Mas eu brinco assim, uma das competências do autoconhecimento fundamentais é a observação. A auto-observação e a observação Sim, do outro, do que está ao meu redor, o que me incomoda, né? Então, se a Norma faz alguma coisa e me incomodou, por que isso me Por quê? incomodou? Isso, né? Saber fazer as perguntas, e aí entra a filosofia, a importância da filosofia. A filosofia não é uma viagem, a filosofia ela tem um fundamento. Ela traz as questões. Na verdade, se a gente parar para pensar, tudo que a gente tem hoje nasceu na filosofia, né? Você estudou direito, você teve filosofia, né? Você passou um pouco por isso, né? Conhece um pouco. Então, tudo vem da filosofia. Tudo vem da filosofia. Tudo alguém pensou em algum momento, né? Verdade. Então, Sócrates lá atrás, antes de Cristo, 400 e poucos antes de Cristo, começou com essa história de fazer perguntas, a questionar as coisas, a fazer as pessoas refletirem, o que a gente não tem no nosso sistema educacional. Por isso que eu ficava tão pé da Verdade. vida. O que eu tô fazendo aqui, gente? Tem Por que eu tô tanta coisa que aprendendo devia isso? ter, né? Não é? Pois Então, é, assim, falta muito. As grades não curriculares. tivemos, não tivemos, mas podemos nos oferecer, né? Sim. E a gente tem que estar Então, disposto, né, Ana? Porque tem. também não adianta a gente falar de autoconhecimento se nós mesmos não, a gente não tiver realmente vontade de fazer a mudança, de olhar para si mesmo, de ver o que, e tentar realmente detectar alguma coisa que não gosta, por que não? Isso, assim, se a gente não tiver essa boa vontade conosco, também esse processo de autoconhecimento, eu acho que ele não vai ser aprimorando, né? Quer dizer, Uhum. Sim, sem pelo dúvida. menos eu Então, acho isso. Saber com que eu, certeza. eu sei que de repente eu tenho que melhorar em tal situação, mas se eu não me esforço para aquilo, Não realmente adianta. não adianta nada, né? Não, não. Vai passar e vai continuar tudo igual. Eu É falo que muito. o saber, o conhecimento sem a ação, ele não tem validade, né? O É, conhecimento é importante que você leia, mas é importante que você aplique. É importante que você haja, né? Que você tenha ação. Ah, eu só pensar em ajudar os outros não significa nada, né? Eu só sim. pensar, segunda-feira vou começar a academia. E chega segunda-feira, se eu não faço Ai, tá nada, frio, eu não vou. É. não adianta, né? Então, Ah, é. a ação é fundamental. Ação é fundamental. Então, o processo do autoconhecimento parte acho que primeiro de você realmente ter a consciência de que você quer fazer alguma mudança, né? Querer. Querer, e querer é poder. Quem que colocou aqui? A Dani. Eu estou começando esse processo agora aos 38 anos. Às vezes, esse olhar para dentro e o recomeço assusta muito. É verdade, porque às vezes a gente não percebe algumas questões, né? Uhum. E você sabe que eu brinquei com a Ana, que eu li um dos capítulos do livro que ela coloca, o título é Somos quem queremos ser ou somos quem podemos ser? Aí, na hora, eu lembrei daquela música do Engenheiros do Havaí, Uhum. e eu até fui ouvir de novo, porque fazia um tempão que eu até anotei aqui o ano de 1988. Eu fui ouvir, Uhum. eu coloquei até na minha lista de músicas. A gente tem uma lista Normalize Mais, que depois eu quero suas músicas para colocar lá. Eu até Legal. adicionei essa música lá. E a letra, aí eu comecei a prestar atenção, porque ela é interessante, ela tem alguns conflitos ali, né, na letra e Sim, tal. sim. E aí, então eu queria perguntar para você, a pergunta é, nós somos quem queremos ser ou somos quem podemos ser? Geralmente somos quem podemos ser. Por quê? Né? O que eu quero, como eu falei, eu quero começar a academia, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero gostar mais de mim, né? Mas não necessariamente eu tenho esse poder porque eu também não reconheço esse poder em mim. E eu preciso trabalhar esse poder. A gente vai ser naturalmente aquilo que aprendemos dentro de casa. Naturalmente. Então, Freud fala uma coisa, né? Não com essas palavras, mas mais ou menos assim. Estamos fadados à repetição. Vamos repetir.
Então, quando eu falo somos quem queremos ser ou somos quem podemos ser, o que eu posso ser é o que eu dou conta de ser. Então, o Mas, que eu por dou outro lado, conta de você ser? pode ser aquilo que você quiser também. Você não Pô, acha? Se claro, você... não, sem sombra de dúvida. Na verdade, eu acredito muito que devemos ser o que queremos ser, né? Sim, Devemos buscar devemos. isso. Não devemos ficar parados naquilo que, mas meus pais eram assim, mas a minha mãe tratava meu pai desse jeito, e meu pai era assim, assim, assado, e a minha família tem esse padrão familiar, né? E tudo isso me fez essa pessoa desconfiada ou insegura. Tá, mas você sendo responsável agora pela sua vida adulta, né? Por que que você está nesse lugar? Você pode sim ser o que você quiser ser, mas você, no contexto que eu coloquei, era muito mais no sentido que você daria conta, né? Não É, necessariamente o seu querer, né? Eu dou sim. conta de ser isso, porque eu estou acostumada, né? Porque é a minha zona de conforto. Então, eu preciso me trabalhar, me conhecer para entender o que está me puxando para essa zona de conforto, para esse lugar conhecido, melhor dizendo, que não me faz chegar aonde eu quero. Né? Então, quais são as crenças limitantes, por exemplo, certo? Aham, Que me fazem ficar nesse lugar. sim. E aí, como é que eu descobri isso? Pelo autoconhecimento, terapia. Sempre cai, eu falo, tudo cai no autoconhecimento, não tem jeito, tudo. Então, te perguntando aqui o nome do livro, seu livro O, aqui, ó, o Geusa, caminho, mostra aí isso, de novo, vou mostrar aqui, ó. pessoal, ó. O caminho para inevitável encontro consigo mesmo. A É Ju, isso aqui. a Ju falou, como ser quem quero ser, quando só consigo ir até um limite, complexo, né? Sair dessa zona de conforto, seria sobre ultrapassar meus limites. Seria sobre? Seria Seria, sobre né? você desconstruir esse limite que você está nomeando, né? Porque, na verdade, o limite ele é colocado por nós. Porque Sim. por mais que a minha mãe tenha me dito coisas, ou meu pai, ou a minha família, né? O que eu escolho acreditar hoje? O que eu escolho seguir? Porque eu tenho a responsabilidade e a liberdade de ser quem eu quero ser. Por que que eu estou dando ouvidos para essas mensagens negativas? Por que que eu estou dando ouvido para essas críticas? E por que que essas críticas estão me limitando? As grades são minhas. Sabe que, ó, minha próxima pergunta aqui da pauta fala sobre crenças limitantes mesmo, que eu já ia perguntar, Uhum, porque queria primeiro assim, acho que explicar o que que é para as pessoas, né? E quando a gente uhum, detecta alguma crença que está sendo prejudicial para nossa vida, como que a gente então lida com isso? tá. Vamos lá. A crença limitante é tudo aquilo que vai te impedir de chegar aonde você quer. Então, por exemplo, assim, ou aquilo que te limita mesmo, como o próprio nome já fala, né? Então, ele te limita a ficar nesse lugar conhecido, né? A crença limitante seria, eu gosto de dar bastante esse exemplo das grades, assim, elas são essas grades que não te, que te impedem de sair, né? Para buscar o que você quer. A Aham. terapia cognitiva, por exemplo, ela chama crenças limitantes de erros cognitivos ou disfunções cognitivas, né? É um processo Olha, disfuncional cognitivo, né? E tem até um livro chamado, e até no meu caderno de exercício eu tenho um das ferramentas desse livro que chama As 10 bobagens que as pessoas inteligentes cometem, que são essa os eu não erros conheço. cognitivos. No final, quando você chegar no final, tem a É ferramenta bom você esse livro? é bem legal falar sobre esses erros cognitivos, as crenças limitantes. Então, o último exercício do meu caderno de exercícios é essa ferramenta para você saber quais são as suas crenças limitantes. Eu comecei, eu tô bem no comecinho Isso. ainda. Então, por exemplo, assim, ele vai ali nomear 10, mas tem mais, Ah, o tem Tomás. outras, né? Não, o Tomás Brie tá aqui. Ele que falou comigo sobre escutatória, o Tomás Brie que Ah, tá que aqui na legal! live.
Ele Legal. impede acessar o pleno potencial. Isso, É isso exatamente. mesmo. Tá te limitando mesmo, né? Então, assim, por exemplo, a gente vive muitas crenças limitantes, ainda mais na nossa cultura patriarcal, né? É, que o lugar de Opa, mulher é em casa, na cozinha, que homem não presta, entre várias outras aí, né? Ou que eu não posso ter tudo na vida, eu não posso ter sucesso na minha vida profissional e na minha vida afetiva, né? Não pode estar tudo bem, né? Não pode estar tudo bem. Como assim pode estar tudo tem bem? que ter algum Tem problema. que ter algum problema, alguma coisa daqui a pouco vai dar errado. Então, tudo isso são crenças limitantes, né? A gente se sabota o tempo inteiro. Então, a gente Sim. precisa entender quais são. E às vezes essas crenças limitantes te colocam, eu falo, na cadeirinha da vítima. Ah, mas e se? E se é uma crença limitante, por exemplo, que nos 10 bobagens ele fala, e se eu fizer e der errado? E se falarem de mim? E se eu não der conta? E se? O e se pode te levar, e muitas vezes causa, e eu percebo isso nas pessoas com transtorno de ansiedade, em mim, por exemplo, embora trabalhe essas crenças, para um processo ansioso. E pode levar também para a cadeira da vítima. Ah, o deve ser assim. Caramba, é O uma loucura. perfeccionismo. Perfeccionismo, nossa, tem que ser. Não, tem que ser tudo perfeito, tem que estar tudo em ordem, tem que estar tudo certinho. Não posso dar um passo sem saber se aquele, sei lá, se aquela ponte não vai cair. Então tem que estar esse excesso de cuidado, às vezes esse excesso de atenção nas coisas faz com que o nosso sistema de alerta fique o Opa, tempo todo ligado e cause essa ansiedade, nossa, né? realmente. Essa respiração ofegante, essa angústia, Ansiedade, isso, que coisa, né? né? E a gente tem várias, né? Às vezes a Muitas. gente não sabe o que é esse nome, que é uma crença limitante, mas que a gente tem várias questões, sem dúvida. Quer ver uma muito comum? Outra, telepatia. Qual? Telepatia. Eu Como sei o que assim? o outro está pensando, Ah, tá. eu sei o que o outro quer e eu sei o que ele vai fazer. E aí, além disso, a telepatia faz com que, a crença limitante telepatia faz com que a gente também pense que o outro deveria saber o que eu quero, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu vou fazer. Então, isso acontece muito nas relações, de forma geral, né? Então, você está lá, sei lá, com o seu Verdade. chefe, aí você chega, aí com uma cara meio assim, o seu chefe olha para você, dá bom dia normal, e aí você passa o dia inteiro com a sua cara fechada e acha que seu chefe deveria saber que você não tá legal. Mas você não tá vendo, tá na minha cara. Sim, mas por que você não fala? Exato. Ninguém é obrigado, né? Isso. Não, eu sei o que ele tá sentindo. Não, Norma, eu sei o que você tá sentindo. Eu tenho certeza que você tá sentindo isso. Eu tenho certeza que você tá pensando isso. Eu tenho certeza que ele pensou isso quando eu falei aquilo outro. Tudo telepatia. A gente não tem Pois certeza é. até ouvir do outro, Engraçado. Não, né? eu lembrei agora, essa semana, eu fiz uma videoconferência, aí uma pessoa. Aí eu tava na reunião, eu tava séria, eu acho que, né? Tava prestando atenção, sei lá, não tava brava nem nada. Aí passou a reunião, eu recebi uma mensagem. Você estava muito brava na reunião? Eu, que cara de brava, eu. Imagina, eu tava, sei lá, mas eu não tava sentindo raiva, brava, não fiquei brava com nada. Você vê como as pessoas, às vezes, você pensa que o outro já sabe, ou você tira uma conclusão super precipitada de algo que não tem nada a ver. Por E isso que quantas falarem, relações escutar e falar, né? A gente tem que prestar muita atenção. É super fundamental. importante. A escutatória, o Tomás Gay é especialista em escutatória. Ele tem Legal, uns cursos muito legais. Ele tem uma live aqui comigo, muito legal. Quem que depois quiser assistir também, ó, a live dele que fala disso, de escutatória, é bem legal. Que é muito bacana. importante, né? A Muito, gente. muito. é, Queria falar um pouquinho agora, só falar um pouquinho agora da parte de carreira, né? Tá. Porque muitas vezes a gente olha para si e, de repente, até depois de um certo tempo, depois de muitos anos de profissão, a gente se reconhece, fala, nossa, eu não quero mais fazer isso que eu estou fazendo, fazer alguma mudança profissional.
E aqui, eu também recebi algumas perguntas aqui, falando, olha, e como que eu faço então para saber se isso é realmente importante para mim? Se eu não estou ficando louco, que eu quero mudar de profissão. Então, como que a gente pode primeiro olhar para si, né, e Uhum. identificar isso de fato que é algo real e fazer essas mudanças assim também, né, na questão da habilidade comportamental, tanto uma mudança de profissão quanto uma mudança também de comportamento, que hoje em dia está tão forte essa questão, né, que você precisa Uhum. aprimorar essas habilidades. Sem sombra de dúvida. Como eu disse, assim, ó, não tem como a gente desconectar o autoconhecimento da carreira. Se eu me conheço, eu vou fazer escolhas mais conscientes. Primeiro É. passo, né? Primeiro ganho, digamos. Primeiro ganho do autoconhecimento são escolhas mais conscientes, né? Então, imagina só, se eu me conheço, eu sou meu produto. Se eu me conheço, sei como eu funciono, sei que eu tenho pânico, sei que eu tenho ansiedade excessiva, sei como é que eu funciono, meus padrões, minhas crenças, sei que eu quero, prezo a liberdade, sei que eu quero ser, né, não quero ter chefe, né, quero eu escrever a hora que eu quiser escrever, fazer as coisas no meu tempo. Se eu vou me conhecendo, entendendo que isso tudo faz parte do meu ser, né? Eu vou escolher uma carreira mais conectada com isso, com os meus valores, com os meus Sim. princípios, né, com a minha forma de funcionar. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. Muitas pessoas, né, não, você deve saber disso também, entram em carreiras porque o pai Opa, tem por muita gente. achar que era uma expectativa do pai, ou por uma expectativa, por algo realmente dito, né? Eu quero que você faça medicina, eu quero que você faça direito, eu quero que você faça não sei o quê, né? Então, vai levando, isso eu escutei muito e ainda escuto hoje. Aí eu fui indo, Ana, de repente eu parei aqui, eu fui indo. Foi A acontecendo, coisa vai indo, né? isso, foram me chamando, foram aparecendo oportunidades para promoção, eu fui pegando, o salário era melhor, e eu fui indo. Não sei, mas eu E cheguei aqui e não estou feliz. nossa, tem muita gente assim, né? Como é Muita. que você percebe? Impressionante. A angústia, a não É. satisfação, e aí você começa a ir para fugas, ou você começa a beber, ou você começa a usar drogas, ou você começa compulsão por comida, por compras, por sexo, né? Você começa com comportamentos destrutivos. Você começa a se autodestruir. Né? Então você fica mais irritadiço, está com sempre uma sensação de insatisfação. Isso você percebe. Quando você tiver essas sensações, a sua vida não está legal. Porque essas sensações não tem que fazer parte do nossa vida, né, na maior parte do tempo. Óbvio que elas nos constituem também, né? A gente tem os dois lados, Aham. a nossa luz, a nossa sombra, o bom e o ruim, mas a angústia, ela não tem que ser algo presente. Todos os dias eu estou me sentindo angustiada, todos os dias eu estou insatisfeita, irritada, impaciente, intolerante com as pessoas. Alguma coisa está errada na sua Tem vida. alguma coisa, né? Não, Essas e tem aquele emoções. provérbio que fala, né, que quem trabalha, que se você faz aquilo que você gosta e você não está trabalhando. Algo mais ou menos assim, né? Sim, 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 sim. Encontre aquilo que você ama e você nunca mais vai ter que trabalhar na vida, né? É, isso Tipo aí, isso isso. aí. É. É E por é aí, bem né? isso, né, né, É, Ana? Eu me considero uma privilegiada, porque eu faço o que eu amo, então eu tenho até que tomar cuidado para não desequilibrar a minha roda da vida, né? Para não deixar a minha vida pessoal, né? Você Ao fica cuidado tão comigo ali, mesma, exatamente, ter o né? De equilíbrio, lado. né? O Exato. equilíbrio Então, da. assim, construir carreira é se conhecer. Eu preciso me conhecer, né? Muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim: pô, Ana, eu fiz uma mudança na minha carreira e aí eu fui pensando no dinheiro, só que não era aquilo. Nossa, Depois de um mês, 2 meses, 3 meses, o dinheiro não vai sustentar. Embora seja muito é, importante, mas é ele não importante, mas não vai é. te Pelo motivar. menos para mim, assim, óbvio, né? A gente tem conta para pagar, mas
eu acho que é o segundo passo. Eu acho que tem outras coisas que são muito melhores, né? Se sentir feliz é muito melhor, e dinheiro não compra felicidade. É um jargão, mas é verdade, né? Não Uhum, compra. uhum. Sim, Eu, porque ele pode te ajudar, né, nesse processo da felicidade, se você estiver feliz. Mas se você não estiver feliz, ele não sim. vai, né, como você está falando, comprar essa felicidade. Você não vai ficar feliz porque você tem dinheiro, né? Então, assim, você precisa entender o que você quer, o que você é, né? Quais são os teus motivadores, as tuas motivações, o que te impulsiona, o que faz os seus olhos brilharem, né? Você perder a noção do tempo. Eu ficaria horas falando com você, né? Porque Ah, é aham. gostoso, é delícia, a gente, né, tá trocando, tá ajudando as pessoas de alguma forma, né, com a nossa experiência. Sim. Então, o que faz você perder a noção do tempo, É bem isso. né? Beijo, amiga. Deixa eu dar um oi para Nossa, minha amiga. pessoal então entra, sai aqui, Ana ó. Luísa. Nossa, muita gente legal aqui. Até eu quero agradecer aqui, ó. Tem muita gente comentando aqui. É nossa conversa, realmente, Ana. A gente vai ter que ter uma segunda live aí. Eu não sei quem foi que falou. É Gregório? Dani, não sei se é Dani. Uma morena, Morena Gregório. Morena Gregório falou que a gente tem que fazer outra, que a gente super combinou, e eu concordo plenamente. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra em breve aí. Vamos, com certeza. Com Então, certeza. ó, vamos fechar, para fechar a live, uma dica, assim, uma palavra que você tem que deixar aqui para todo mundo que está assistindo essa live, para refletir no final de semana, esse final de semana que está começando aí. Qual a Vamos dica? lá. Autoconhecimento é liberdade. Autoconhecimento é liberdade. Você vai se sentir livre se conhecendo, embora seja um processo doloroso, um processo que exige muita coragem para ver aquilo que você às vezes não quer ver, mas quando você consegue se apoderar, quando você consegue entender como você funciona, quando você consegue entender né, quais são seus gatilhos, quais são suas crenças, quais são suas forças. Você Que tem a sua lindo. vida nas suas mãos. Você é Você protagonista da sua é vida, da sua né? vida, da sua história, Exato. você é o ator principal, né? O protagonista, como você falou. Então, o autoconhecimento te dá essa liberdade. E a gente está aqui para isso, para ser livre, com responsabilidade, né? Somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E pelas Nossa, que lindo. consequências, né? Então a gente Sim. precisa se apoderar. Quanto mais autoconhecimento, melhor. Quanto mais autoconhecimento, mais pessoas melhores no mundo, né? Mais a gente vai fazer bem para o mundo, para os outros, para a gente, né? Então tudo começa aqui, começa com a gente mesmo, né? O mundo melhor começa aqui, comigo, né? Nossa, Eu comigo. lindo. Nossa, linda, linda Isso mensagem. aí. Ana Luísa, autoconhecimento traz autonomia emocional e deriva para todas as outras áreas da vida. É Sem isso, dúvida, gente. sem dúvida. Reflete e reflete nas outras áreas e reflete no mundo, né? Se eu estou em paz comigo, eu estou em Opa, paz com você, né? Se eu estou aqui de bem com a minha vida, tá tudo bem. As pessoas que mais julgam, as pessoas que mais, né, fazem mal, são as pessoas que estão mais distantes de si, né? Elas estão nossa. quebradas, elas estão destruídas muitas vezes por dentro, não sabe nem quem são, né? Então, precisamos fazer aqui a nossa parte, olhar para essas pessoas também com muito mais amor, né? Assim como a gente olha para a gente e tentar fazer um mundo melhor começando aqui, Ai, que né? lindo. Nossa, nossa, É maravilhoso. isso. É isso. Que honra ter você aqui, viu, Que Ana? bom, que Adorei, bom. Obrigada adorei. pelo Que venham convite. outras lives. Com Nossa, certeza. bastante. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui. E aí eu queria
Depois eu vou salvar a live. Então, quem puder depois indicar para outras pessoas aqui, encaminha essa live, que eu acho que tem um recado maravilhoso. E, Ana, de novo, vai, mostra o livro, explica aí do Opa, livro, vamos lá. porque tem várias Caminho, pessoas perguntando aqui. isso, Caminho para o Inevitável Encontro Consigo Mesmo. Eu vou postar E depois direitinho. para quem É no não site, quiser, né? pode ser no meu Insta também. Se quiser falar comigo, fala direto que eu mando autografado, tá? Me Ah, manda um então. direct, isso, e eu mando autografado. E quem, nossa, não sei por onde começar, né? Eu falei da terapia e tal, mas de repente a pessoa não consegue, né? Agora investir na terapia, aqui, ó, meu caderno de exercícios, como aprender a se conhecer. Eu comecei ele. Ai, ai, ai. Isso. Você come- Faça das crenças, Norma, me fala Meu, depois das suas eu vou crenças. falar, opa! Eu tô bem no comecinho Legal, ainda. Nossa, mas é legal. muito, muito bom. Não, eu amei o livro mesmo. Parabéns pelo livro. Obrigada, Maravilhoso. Vale a pena. Acho obrigada, que cada obrigada. capítulo eu acaba refletindo, sabe? Várias Isso. coisas da minha vida. Alguém aí falou também, eu lia, eu senti as mesmas coisas, e é mais ou menos por aí. Eu também fui lendo e sentindo, assim, as mesmas, algumas, acho que, vivências. Aliás, a gente é protética também, a gente fez teatro. Tô chocada até Sim, agora. afinidades, a gente vai se identificando, né? Poxa, você vê? Que coisa. Porque, olha, é difícil arranjar alguém que fez prótese e depois mudou totalmente de profissão. Eu já Eu quero bocas achei que aqui, ó. falem, né? Bocas que falem. Exato, exato, exato. Meu Muito Instagram, bom. Norma, posso deixar Ana Matos Psi, estão Lógico, por perguntando. favor. Ana Matos, com T só, Psi, PSI, né? De psicanalista. Ana Matos Psi. Sim. E que venham outras lives, hein? Com certeza, Adorei. vamos sim. Vamos, vamos. Super Final de obrigada. julho, agosto, setembro, estamos juntas. Estamos juntas de novo. Isso. Adorei. Obrigada, Obrigadão. Ana. Eu vou até pôr uma musiquinha agora que tem aqui, ó. Eu falei que ia colocar, cadê? Aí a gente ficou com medo Caí. De cair. Ih, não vai rolar. Era a música do Engenheiros do Havaí que eu queria colocar. Ah, isso, Ah! maravilhoso. Mas tá lá agora na minha lista de músicas do Normalize Mais. Depois você vai me mandar umas músicas aqui que te Mando, inspiram, tá? Pra gente mando colocar aqui na sim, lista. mando Obrigada, sim. pessoal. Eu agradeço de Obrigada a coração para todo quem tá mundo. aqui. Bom final de semana, que vocês comecem esse final de semana aí já pensando em olhando para si, né, olhando para dentro e se autoconhecendo cada vez mais, porque essa é a chave, o segredo da alegria e da felicidade. É isso. Exatamente. Obrigada de novo, Ana, Norminha, pelo convite. obrigada. Boa Tudo noite de a bom todos. aí, viu? Obrigada, Obrigada pessoal. também. Boa noite. Até mais.